Agora nós vamos estudar a ligação metálica. A ligação metálica é constituída pelos elétrons livres que ficam entre os cátions dos metais. Então, ó, ligação metálica ela vai ocorrer entre metais, tá? Então, como é que seria isso? Então, inicialmente, nós temos que imaginar o seguinte. Nós temos aqui, ó, por exemplo, esse aqui é o metal cobre, Cu. Ele está na forma o quê? Carregada. Está na forma de cátion. Os metais eles têm tendência a se transformar em cátions. Ou seja, eles têm tendência a perder elétrons. Qual é a carga? Não é 2+? Se é 2+, é porque ele perdeu 2 elétrons. Então, ele ficou agora, ó, carregado positivamente. Então, nós temos aqui 2 átomos de cobre que perderam elétrons. Ficou carregado aqui, ó, positivamente. E esses elétrons que foram perdidos ficaram agora livres. Os elétrons ficaram soltos na estrutura. Enquanto os cátions ficam aqui, ó, fixos na estrutura, os elétrons estão livres, soltos. Agora vamos imaginar que nós temos um aglomerado de cátions de metais cercados por elétrons. Como é que seria isso? Dessa forma. Os cátions, ó, dos metais, né, que perderam seus elétrons, todos aqui, ó, posições fixas. Enquanto isso, os elétrons eles estão aqui, ó, livres, tá? A espécie carregada negativamente, os elétrons que foram liberados estão agora livres, ó, totalmente, tá? Com movimento, podendo se deslocar para qualquer direção. Então essa é a estrutura dos metais. É isso que nós chamamos de mar de elétrons. Imagine que cada um dos metais agora carregado, cada um dos cátions está liberando elétrons. E esses elétrons estão em movimento livre. É o que nós chamamos de mar de elétrons. Então, como os elétrons estão em constante movimento, isso explica o fato dos metais serem excelentes condutores de eletricidade, tá? Porque na sua estrutura, os elétrons estão o quê? Livres. A carga elétrica está em constante movimento. É por isso que os metais são excelentes condutores elétricos. Então, a partir do entendimento da estrutura, né, da ligação metálica, você consegue definir que os metais são constituídos por seus cátions mergulhados em um mar de elétrons, tá? Que seria essa estrutura aqui, ok? Então vamos ver algumas características dos metais. Primeiro, a maioria é sólida na temperatura ambiente, mas existe uma exceção, que é o mercúrio, Hg. Ele é o único metal que nas condições ambientes ele está no estado líquido. Possuem altas temperaturas de fusão e de ebulição. São excelentes condutores de eletricidade, né? Lembrando, porque tem elétrons livres e calor. Tá? Então, são excelentes condutores de eletricidade e de calor. São insolúveis em água, possuem brilho, são maleáveis. Né? O que é ser maleável? É a capacidade de formar lâminas. Né? Então, por exemplo, você vê um material que é folheado a ouro, folheado a prata. Então, ó, o ouro é um metal, ele pode ser transformado em lâminas muito finas. Então, essa capacidade dos metais poderem ser transformados em lâminas é chamado de maleabilidade. Tá? São maleáveis. E eles também são o quê? Eles também são dúcteis. O que é dúcteis? É a capacidade de ser transformado em fios. Então, por exemplo, na rede elétrica, tá? Os postes, esses cabos elétricos, eles são formados quê? Por fios de cobre. Porque o cobre é um metal e ele pode ser transformado em fios. Então, o metal ele pode ser, ó, esticado, né? Ele vai sendo estirado e ele não sofre a ruptura, porque os metais têm essa propriedade de serem dúcteis. Eles formam fios. Tá? Atualmente, os fios de cobre eles já estão sendo substituídos pelas fibras óticas. Ok? E também outra característica dos metais é que eles formam ligas metálicas com facilidade. E o que são essas ligas metálicas? Tá? O que seriam ligas metálicas? É o que nós vamos ver agora. Né? Liga metálica, ó, é a união entre dois ou mais elementos em que pelo menos um deles é um metal.
tá? Então, muito cuidado. Liga metálica não é só a união entre metais, não. Pode existir um não metal. Como, por exemplo, ó, nós temos aqui a nossa tabela com ligas metálicas e ao lado nós temos os elementos constituintes. Então, por exemplo, ó, o primeiro exemplo, o aço. O aço corresponde à união entre dois elementos químicos, que é o ferro e o carbono. Note que o ferro ele é metal, mas o carbono ele é um não metal. Tá? Então, uma liga metálica ela é a união de dois ou mais elementos em que pelo menos um deles tem que ser metal. Okay? Olha o aço inox. Ele é formado pelos elementos ferro, carbono, cromo e níquel. Ouro 18 quilates é formado pelo elemento ouro, prata e cobre. Amálgama dental, né, muito utilizado por dentistas na restauração dos dentes. Você tem lá o elemento mercúrio, a prata e também o estanho. Mas geralmente você tem o mercúrio e a prata. Tá? E o bronze, né, você vê lá a medalha de bronze, né, por exemplo, Jogos Olímpicos. Né, você vai ter o que? Você vai ter o elemento químico cobre junto com o elemento estanho, né? SN. Então, toda vez que você tiver cobre mais estanho, você tem o bronze. E o latão, né? O latão ele é muito utilizado, né, no revestimento de instrumentos metálicos de sopro, aqueles instrumentos musicais de sopro, por exemplo, o saxofone, o trompete, a flauta, ela é revestida por latão. O latão também é utilizado na produção de armas, por exemplo. E o latão, ó, ele tem como elementos constituintes o cobre e o zinco. Tá? Então, alunos, essa foi a proposta de hoje a respeito de classificação de substâncias e das ligações que cada uma dessas substâncias forma. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Bons estudos e uma ótima semana.